Aí, Mariana, tá com você. Muito obrigado pela sua participação e pela sua ajuda aí no nosso desafio. Obrigado. Obrigada, Marcos. Boa noite a todas e todos. Agradeço a todos que estão aí na organização desse evento pelo convite. É uma honra estar aqui num evento que é tão importante, tão relevante nesse momento, né? Eu sou uma grande entusiasta aí desse tema, desse tipo de evento e principalmente, né, do uso de dados na solução de problemas públicos. Então, é um prazer enorme para mim estar aqui. Como você já apresentou, eu estou hoje, né, na Coordenação Geral de Cadastro, Identificação Profissional e Estudos, no âmbito da Secretaria de Trabalho, no Ministério da Economia. Venho, né, já estou aí no Ministério há algum tempo, então, trabalhando com a equipe aí da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego também, em parceria. Então, são desafios que estão colocados aí para a gente há algum tempo, e eu acredito que esse evento e a contribuição de todos os especialistas aqui será muito interessante. Esse tema, assim, tem uma infinidade, tem um volume muito grande de coisas para falar, de informação. Eu preparei uma apresentação bem ampla que eu vou disponibilizar para vocês, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui para não passar o tempo, né? Então, minha apresentação está organizada em 4 tópicos. Eu gosto, sempre quando eu vou apresentar as bases de dados, eu gosto de falar um pouco sobre os conceitos, né? Porque eu acho que é importante a gente entender o que é aquele dado, o que ele representa, quando a gente quer utilizar aquele dado para resolver algum problema ou criar alguma solução. Depois eu vou falar um pouco sobre o que é um registro administrativo e uma pesquisa domiciliar, como diferenciar esses dois tipos de dados, né? E os potenciais, os limites de cada tipo de informação. E a minha fala vai ser focada nas bases de dados que estão sob gestão da Secretaria de Trabalho, mais especificamente lá na área em que eu atuo, que é a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, mas eu vou também mencionar algumas outras que estão disponíveis. E, por fim, dar aí as coordenadas de como acessar essas bases. Bom, então, em relação aos principais conceitos, né, esse quadro aqui, ele mostra um pouco como as informações estão organizadas nas bases de dados hoje disponíveis. A gente tem uma população total, né, que é toda a população aí do país, que ela é dividida nas bases de dados sobre o mercado de trabalho, na população em idade ativa, que hoje compreende 14 anos ou mais de idade, e essa, então, seria a população que estaria em idade de trabalhar. Essa população, ela está dividida na população economicamente ativa, ou então também chamada de força de trabalho, ou na população que está fora da força de trabalho. Quando a gente fala de força de trabalho, a gente está falando de pessoas que estão ocupadas, ou seja, trabalhando de alguma forma, né? Seja formal, seja informal, seja com vínculo a uma empresa, ou seja, como empreendedor, ou ela está desocupada. O conceito hoje utilizado pelo IBGE de desocupação compreende aquelas pessoas que não estão trabalhando e estão procurando emprego, tomar alguma atitude para procurar emprego. A gente tem também um conceito hoje utilizado pelo IBGE, que é o de subocupação, e também a força de trabalho potencial, que são pessoas que não estão nem ocupadas nem desocupadas, mas elas estariam disponíveis para trabalhar caso tivesse oportunidade. Em relação às principais diferenças entre um registro administrativo e uma pesquisa domiciliar, né? Então, um registro administrativo, que as bases que a gente trabalha mais aqui, RAIS, CAGED, né? Depois o Hamilton vai falar um pouco também sobre a base do Cine, são bases de dados cadastrais, declaratórias. Então, no caso da RAIS do CAGED, a informação ela é declarada, ela é informada pela empresa,
né, pelo empregador. Então, a gente tem a unidade de análise sendo aqui o estabelecimento ou o empregador ou qualquer órgão responsável pela gestão daquela informação. Pode ser também um órgão público, por exemplo. A gente tem uma maior abrangência e diversidade temática e também uma possibilidade de ter a informação a nível municipal, né? Então, são poucas bases que nos permitem ter informação a nível municipal. Quando a gente fala de Brasil, isso é extremamente importante, né? Principalmente tendo em vista a estrutura aí do nosso mercado de trabalho. E a gente também tem a possibilidade de identificação daquela unidade de análise, né? Seja do trabalhador ou da empresa, obviamente com algumas restrições de sigilo dessa informação. Já as pesquisas domiciliares são pesquisas que são realizadas por um entrevistador no domicílio, né? Então, é utilizado questionários estruturados, são pesquisas, na maioria, amostrais, com exceção do censo, né, que tem uma parte que não é amostral, mas ainda assim o censo também tem uma parte que é amostral. O que isso significa? Significa que os dados, eles representam a população, né? Eles não chegam a todos os trabalhadores, todos os domicílios, mas é feita uma amostra que é representativa daquela população. E a gente, por esse motivo, né, obviamente, a gente tem uma menor abrangência, a gente tem um nível, principalmente, de desagregação que chega aí em unidade da federação, que é o nível mínimo aí para garantir a confiabilidade estatística. Alguns exemplos de registros administrativos aqui que são importantes quando a gente está falando de mercado de trabalho. A Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que eu vou detalhar mais à frente. E a gente tem as bases de gestão do seguro-desemprego, da intermediação de mão de obra, que é do Serviço Nacional de Empregos, né, que o Hamilton vai falar em seguida. A gente tem as bases do Ministério da Educação, do INEP, Ciência Escolar, enfim, que aqui seria interessante também para ver a questão da qualificação, da formação das pessoas. O cadastro único, que é um cadastro também que inclui pessoas que não necessariamente estão no mercado de trabalho formal, né? Então, essas duas primeiras bases aqui, elas estão restritas ao mercado de trabalho formal. Então, quando eu falo lá daqueles principais conceitos, eu acho que é importante ter em mente a limitação também quando a gente utiliza essas duas bases, porque elas cobrem somente o mercado de trabalho formal por ser um registro administrativo ali, informado pelas empresas. Se a gente está falando de Brasil, né, em que em alguns estados a gente tem cerca de 70% da população trabalhando, da população, da força de trabalho na informalidade, isso é uma limitação que precisa ser considerada. Então, por isso é importante buscar outras fontes de informação que possam complementar também. E aí entra também, então, as pesquisas domiciliares, né? A gente tem o censo demográfico, que infelizmente a gente tem uma defasagem, então também não seria uma fonte a ser utilizada nesse momento. Aqui está errado, tá? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é a PNAD contínua do IBGE. Hoje a principal pesquisa domiciliar amostral sobre o mercado de trabalho, traz aí todas as informações de taxa de desemprego, taxa de informalidade, informações sobre rendimentos e características da ocupação, tanto formal quanto informal, né? O trabalho autônomo, o trabalho com carteira, sem carteira, e etc. Pesquisa de orçamentos familiares, é uma pesquisa do IBGE que mostra um pouco do comportamento dos orçamentos, dos gastos das famílias. A pesquisa de emprego e desemprego é uma pesquisa, né, que era desenvolvida pelo DIEESE e por algumas instituições estaduais também. Alguns estados ainda estão executando essa pesquisa, mas em grande medida ela está também sendo coberta pela PNAD contínua. Aqui eu coloquei, não vou entrar muito em detalhes, mas a gente tem diferenças importantes entre o CAGED e a PNAD contínua. Eu coloquei aqui um quadro em que a gente detalha melhor as características metodológicas de cada base. Então,
muitas vezes existe uma confusão, né, uma comparação indevida entre essas duas bases, então é importante ter muita clareza no qual é o objetivo de cada uma dessas bases, as características, né, uma é um registro administrativo, outra é uma pesquisa domiciliar, para que que a gente possa utilizar as potencialidades de forma complementar em cada uma delas, tá? Então, isso daqui é especialmente em relação a registros administrativos, né? A gente tem uma informação, muitas vezes, que da forma como ela foi captada, né? A RAIS e o CAGED são bases que existem já há muitos anos, então já existe um acúmulo de conhecimento, um acúmulo técnico de tratamento dessas informações, né, que é importante, mas ainda assim são registros administrativos, então é indispensável ter o tratamento, a análise dessas informações, na medida em que podem ter informações que chegam de forma equivocada, ou que não façam tanto sentido, então é importante ter em mente que esse tratamento, esse olhar, ele deve ser feito independente da base de dados que você está utilizando. Compreender bem a documentação, então eu vou colocar aqui ao final um link onde vocês podem acessar os manuais, as notas técnicas de dicionários de variáveis, né? Quem quiser ir mais a fundo, recomendo ver o manual, que é um manual que é disponibilizado para as empresas, né? Então, ali você vai conseguir ver como que a informação deve ser prestada, que tipo de informação a empresa deve colocar na origem da informação, então é interessante. E clareza contra as possibilidades de interpretação daquela informação. Bom, entrando aqui diretamente, então, nas bases de dados que hoje estão, né, sob a gestão da Secretaria de Trabalho, a gente tem a RAIS ela foi criada por um decreto em 1975, então é uma base absolutamente histórica, né, que traz informações e dados do mercado de trabalho formal há décadas. Ela foi criada para suprir as necessidades de controle, estatística e informações das entidades governamentais da área social. É um registro administrativo, então ela é declaratória, ela é informada pelos responsáveis dos estabelecimentos, né? Quando eu digo estabelecimentos, eu estou falando o estabelecimento no nível do CNPJ completo, né? Então a informação ela chega até o nível de todos os estabelecimentos que compõem uma empresa matriz ali. A gente tem uma periodicidade de divulgação anual, então a empresa ela informa anualmente todos os dados dos seus empregados e as movimentações que ocorreram no ano anterior. Então, por exemplo, agora, até abril, as empresas encaminharam as informações relativas a 2019. Essas informações estão sendo processadas e consolidadas nesse momento. E é uma fonte importante de estatísticas do emprego formal. Eu não vou focar aqui na RAIS, a RAIS é uma base riquíssima, né, na medida em que ela permite, ela tem um volume de informações muito grande, ela permite relacionar o empregado a uma empresa, analisar aquele funcionário ao longo dos anos, enfim. Mas como a gente tem essa defasagem na medida em que a RAIS 2019 está sendo consolidada ainda, e pelo que eu entendo, a gente discutiu hoje mais cedo, né, o foco aqui desse desafio são dados mais recentes, então eu não vou focar essa apresentação aqui na RAIS, mas todo o material lá está disponível também, caso alguém tenha interesse. Então, eu vou focar aqui no CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É também um registro administrativo, ele foi criado pela Lei 4.923 de 1965, também aí um instrumento histórico, que passou por diversas transformações aí ao longo desse tempo, evoluções, a modernização, a digitalização, né, do sistema, tudo mais. Ela também é uma base que é informada pelos estabelecimentos formais, né? Contém as informações de seus trabalhadores, eu vou detalhar um pouco melhor. A gente tem uma periodicidade mensal, então, ao contrário da RAIS, que é anual, o CAGED, a gente tem uma informação muito mais recente, né?
na medida em que as empresas elas têm até o dia 7 de cada mês para encaminhar as informações sobre todas as movimentações realizadas no mês anterior. É uma fonte também importante de estatísticas do emprego formal. É importante dizer assim que tanto a RAIS quanto o CAGED elas não foram criadas para esse fim especificamente, né? Foram criadas para fins de controle e fiscalização do trabalho, pagamento de benefícios, seja seguro-desemprego, abono salarial, etc. Mas elas acabaram evoluindo de tal forma que hoje são fontes muito importantes de informação do mercado de trabalho, né? Consequente, em resultado também da evolução dos sistemas, de todo um trabalho aí de consolidação desses dados enquanto estatística do trabalho. Então, assim, pontuando as principais diferenças entre a RAIS e o CAGED, a RAIS, ela capta vínculos seletistas e estatutários, enquanto o CAGED, ele capta somente os vínculos seletistas, então aqui tem uma outra limitação, tá? O CAGED, apesar dele ser mensal, ele só capta os vínculos seletistas. A RAIS, ela é anual, o CAGED é mensal. A RAIS, a gente costuma dizer que ela é um retrato do mercado de trabalho naquele ano, né? E a gente usa, geralmente, um conceito de estoque, que é a quantidade de vínculos ativos em dezembro daquele ano. Mas ela tem também todas as informações mensais, né? Assim como as remunerações também, as admissões, os desligamentos. Já o CAGED, a gente chama, é uma base que ela mostra o fluxo de movimentações do mercado de trabalho. Então, só aparecem no CAGED aquelas empresas que tiveram alguma movimentação de empregados naquele período, seja uma admissão ou um desligamento. Então, em relação também a salário, a remuneração, a gente não tem a remuneração mensal, né? A gente tem somente o salário de contratação, o salário que aquele trabalhador foi contratado e o salário que ele tinha quando ele foi demitido. Então, a RAIS a gente diz que é o retrato do mercado naquele ano, estático ali, né? E o CAGED é o fluxo mensal de entrada e saída de trabalhadores do mercado de trabalho formal. Então, eu vou aprofundar um pouco aqui no CAGED, né, que acho que seria a base que mais importa aqui. Quem que deve declarar a informação, quem que deve prestar informação ao CAGED? Todo estabelecimento formal que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados, incluindo empresas e órgãos públicos. Órgãos públicos aqui somente aqueles que tenham feito alguma movimentação de trabalhador com vínculo seletista, tá? Então, como eu disse anteriormente, não vai aparecer no CAGED aquele estabelecimento que não contratou, não demitiu ninguém naquele mês, tá? Só vai aparecer caso ele tenha tido alguma movimentação. Os estabelecimentos, eles podem ser do tipo CNPJ, SEI e CAEPF. CNPJ, você já conhece, o SEI é o cadastro específico do INSS, é utilizado para obras, contratação de obras, e o cadastro de atividade econômica da pessoa física, o CAEPF, foi introduzido recentemente. Quem deve ser declarado? Então, aqui, isso aqui está bem detalhado, isso aqui está no manual do CAGED, quem quiser detalhar um pouco, mas em linhas gerais, como eu já disse, os empregados contratados por regime CLT. A gente tem também aprendiz, né? Eu acho que é importante aqui, aqueles que estão sobre regime de contratação de aprendiz. No caso, trabalhadores temporários, regidos sob a Lei 6.019, é uma informação opcional, então existe a declaração de trabalhador temporário, mas ela é subdeclarada na medida em que é opcional. E também novas categorias aí que foram incluídas pela reforma trabalhista, trabalho intermitente, trabalho parcial, etc. Quem não deve ser declarado, então aqui tem uma listagem, né? Estagiário, autônomo, dirigente sindical, diretor sem vínculo, toda uma lista aqui de quem não aparece, quais os tipos de vínculo que não aparecem no CAGED. Vou passando essa parte mais rápido, tá? Porque esse material vai ficar disponível. Então, qual que é o conteúdo do CAGED? Então, ele mostra o fluxo no mercado de trabalho formal, as admissões e os desligamentos e, portanto, o saldo de empregos, que é a diferença entre admissão e desligamento.
é um importante indicador da geração líquida de empregos, né? Caso ele seja positivo, o mercado está gerando empregos, caso seja negativo, está fechando postos de empregos. A gente tem informações, como eu disse, tanto dos estabelecimentos quanto dos vínculos formais. Isso está na base de dados, são informações que se conectam, né? Cada registro na base de dados é um vínculo que está ligado a uma empresa, a um estabelecimento, um CNPJ. E esse estabelecimento, a gente tem informações de município, UF, regiões administrativas, né, informações geográficas, informações de setor de atividade econômica, informações relacionadas ao tamanho do estabelecimento e ao tipo do estabelecimento. Já em relação aos vínculos, a gente tem as informações da ocupação, características individuais daquele trabalhador, sexo, idade, grau de instrução, características da movimentação, né? Se aquela movimentação foi uma admissão, desligamento, se é aprendiz, se é intermitente, se é parcial, que são os vínculos adicionados aí com a reforma trabalhista. E a gente tem características do próprio vínculo, salário de admissão, de desligamento, quantidade de horas contratuais, tempo de emprego. Aqui é uma informação importante, tá? Na hora que vocês forem acessar a base, que é o conceito de declarações fora do prazo. Então, de acordo com as regras, né, os estabelecimentos têm até o dia 7 do mês para enviar as informações das movimentações ocorridas no mês, por meio do sistema. No entanto, eles têm até 12 meses para encaminhar informações fora do prazo, ou seja, informações retroativas. Essas declarações fora do prazo, elas passaram a ser disponibilizadas pelo antigo Ministério do Trabalho, né, a partir de 2011, por meio do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho. Então, hoje a gente tem duas bases de dados disponibilizadas. Uma que é o CAGED, que contém apenas as declarações recebidas dentro do prazo, e a gente tem o CAGED Ajustes, que contém as declarações recebidas fora do prazo. Então, por isso que mensalmente a gente divulga uma base com ajustes e uma base sem ajustes, porque aquela base sem ajustes ela é atualizada mensalmente com essas informações que chegaram fora do prazo. Aqui eu coloquei algumas explicações sobre a classificação brasileira de ocupações, que é uma informação que eu acho que é relevante para vocês, né? A CBO, ela é um documento que normalizador e que reconhece as ocupações existentes no mercado de trabalho brasileiro. Ela não só enumera, mas ela descreve também todas as ocupações, então a gente tem códigos e títulos para cada uma das ocupações e também uma descrição no nível de atividades, conhecimentos e habilidades necessárias para cada ocupação. É uma classificação oficial, né, da Secretaria de Trabalho, Ministério da Economia, que é utilizada aí para todos os registros administrativos para a identificação da ocupação do trabalhador. É feita uma atualização anual dessas informações, então, anualmente, à medida que a gente recebe demandas, essas demandas são analisadas, é feito todo um estudo no sentido de avaliar a inclusão dessa ocupação, e essa atualização ela se dá tanto pela inclusão de novas ocupações, caso se reconheça que aquela ocupação é uma nova ocupação no mercado de trabalho, e a partir daí ela passa a entrar, né, nos registros administrativos, quanto também uma revisão de conteúdo e títulos, né? Então, às vezes, não é uma nova ocupação, mas é uma ocupação que se transformou no mercado, então aquela descrição ela deve ser atualizada, ou ela pode também ser considerada como um sinônimo de uma outra ocupação que já existe. Hoje ela está organizada em níveis de agregação, a gente tem grandes grupos, subgrupos, principais subgrupos e famílias, aqui fica um pouco mais claro. A gente tem 10 grandes grupos de ocupações, e aí vai detalhando melhor, chegando até o nível de ocupação. Hoje existem 2.717 ocupações na CBO, e um nível de agregação também, que é a família ocupacional, são 628. Quando a gente fala de sinônimos, são denominações que são sinônimas de ocupações que têm a mesma descrição. Então, a CBO,
é uma classificação que é utilizada para caracterizar a ocupação do trabalhador, então uma informação do trabalhador, né? E a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a CNAE, é uma classificação utilizada para descrever a empresa, o setor de atividade da empresa ou do estabelecimento, né? O IBGE que coordena aí, por meio da CONCLA, essa classificação também atualizada aí, com uma periodicidade. Ela está organizada em 5 níveis também, né, de detalhamento, seções, divisões, grupos, classes, até chegar no nível de subclasse, que é um detalhamento, o maior detalhamento das atividades econômicas existentes. Aqui são as seções, é o nível mais agregado de seções. Eu vou mostrar aqui só a forma como a gente está agregando essas atividades em setores de atividade. Tanto a RAIS quanto o CAGED utilizam os sistemas, anteriores a 2020, eles utilizavam uma classificação um pouco diferente, um pouco mais antiga. A partir de janeiro de 2020, a gente passou a utilizar um grupamento de atividade econômica, que é o mesmo que o IBGE utiliza na PNAD contínua. Então, basicamente, a gente agrupa seções da CNAE em setores de atividade aqui, que são esses, né? Agricultura, indústria, comércio, transporte, e esses demais aqui que são todos no âmbito do setor de serviços. Aqui é só uma forma de agregar. Eu vou falar aqui rapidamente, acho que eu ainda tenho 5 minutinhos, mas isso daqui é importante. A gente teve uma mudança importante no CAGED a partir de janeiro de 2020. Eu vou falar em 5 minutos um tema que é muito completo, mas eu vou colocar disponível também a documentação técnica, caso vocês queiram aprofundar. Mas o CAGED, a partir de janeiro de 2020, ele passou a ser substituído por um outro sistema, que é o sistema do E-Social. Então, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho publicou uma portaria que, a partir de janeiro de 2020, parte das empresas passaram a ser desobrigadas a encaminhar informação via sistema CAGED, na medida em que elas já estavam encaminhando via sistema E-Social, né? A informação, ela é preservada, são sistemas que já estavam sendo implementados paralelamente há algum tempo, então essa transição já vem acontecendo há bastante tempo, e culminando aí nessa desobrigação, nessa substituição. Ainda existe parte das empresas, não vou detalhar aqui, não é o tema, mas existem parte das empresas que ainda são obrigadas a enviar pelo sistema CAGED, então a gente ainda está num período aqui de transição, tá? Em que os dois sistemas continuam rodando em paralelo. Mas a divulgação das estatísticas, ela permanece. Nesse período especificamente de transição, a gente identificou a falta de informação, principalmente de desligamento para alguma parte das empresas, uma situação que foi aí agravada também pela pandemia, então é importante dizer que a pandemia, ela está também afetando essa questão da captação das informações, né, seja dos registros administrativos, seja das pesquisas domiciliares também. O IBGE mudou aí a forma de captar informação, se antes ele visitava o domicílio, hoje ele está fazendo as entrevistas por telefone. No nosso caso, a gente tem empresas fechando, tem empresas sem recursos, demitindo, então a gente, escritórios de contabilidade fechados também, né? Muitas dessas informações são prestadas por escritórios de contabilidade, então um período aí em que a informação ou não chega ou chega atrasada. Então, por esse motivo, a gente está utilizando de outras fontes de informação para poder consolidar os dados do CAGED. Então, hoje, o CAGED, a partir de janeiro de 2020, ele inclui informações que chegam via E-Social, via CAGED e via empregador web, que é o sistema do seguro-desemprego, em que as empresas comunicam as dispensas por esse sistema para fins de pagamento de seguro-desemprego. Então, aqui é um pouco da diferença, existe uma diferença aí que deve ser considerada na comparação do CAGED a partir de janeiro de 2020 com os anos anteriores, tá? Existe uma diferença aí de cobertura, a gente observou que mais empresas informam o E-Social, então a gente tem um volume de movimentações maior a partir de janeiro de 2020, também mais vínculos temporários que estão sendo informados no E-Social, porque é obrigatório.
O prazo de captação dessa informação também é diferente, é um pouco maior no caso do e-social, que está afetando também a divulgação dessa informação, né? Vai ser agora todo final do mês. E o comportamento, quando eu falei lá das declarações fora do prazo, no caso do CAGED, a gente tinha uma média de 3,6% de declarações que chegaram fora do prazo, que chegavam. Agora, no e-social, de janeiro a abril, a gente teve uma média de 7%. Então, é uma informação que ela vai ser mensalmente atualizada e a gente entende que num volume maior, tá? A partir de janeiro de 2020. Então, isso tem um impacto metodológico aí importante também. Então, aqui é só reforçando o que eu já disse, né? A gente entende que a gente tem o início aí de uma nova série, então é possível, né, comparar, sim, com anos anteriores, mas com cuidado, né, considerando essa diferença aí em termos de volume de movimentações que é maior a partir de agora, e além disso também esse prazo, esse período de transição em que e principalmente agravado aí por essa questão da pandemia, em que as empresas estão encaminhando as informações com mais atraso. Chegando no final, algumas informações sobre como acessar. A gente tem um portal, que é do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho, onde a gente disponibiliza todas as informações sobre o RAIS e o CAGED. Aqui eu coloquei os links, né, de toda a documentação técnica, manual, notas técnicas, comunicados, da RAIS, que é a RAIS, do CAGED, e agora desse novo CAGED. Eu aconselho que vocês entrem principalmente nesse último e vejam a nota técnica, tem uma nota técnica em que a gente descreve todo esse processo agora de transição e essa nova metodologia, na medida em que são esses dados agora de 2020 que vocês vão acessar. Uma ressalva deve ser feita, como a gente está nesse período de transição, os dados que estão sendo disponibilizados a partir de 2020, nesse momento só estão a nível de estabelecimento, então o que está disponível são as movimentações, admissões e desligamentos realizados por cada estabelecimento, com a informação do município e do setor de atividade da CNAE, chegando a nível de subclasse de cada estabelecimento. A gente está consolidando, infelizmente o desafio aqui, o tempo não deu muito certo, mas a gente deve estar disponibilizando na próxima semana uma base mais completa, com nível de vínculo, com informações sobre ocupação, sobre sexo, idade, escolaridade e todas as informações completas do CAGED. Enfim, caso haja tempo, vocês possam esperar também, essa base ela deve estar sendo disponibilizada até o final desse mês aí. A gente tem um sistema de consulta online, que pode ser acessado aqui também nesse site, e a gente disponibiliza todas essas bases no nível de microdados. Aqui nesse link vocês podem acessar lá um FTP, onde vão ter todas as bases históricas, né, tanto da RAIS quanto do CAGED, com os dicionários e todas as informações disponíveis. A gente passou a divulgar agora também dados sobre o seguro-desemprego, não falei aqui agora, a gente não tem uma base aí consolidada no nível de microdados ainda, mas a gente está disponibilizando informações agregadas dos pedidos de seguro-desemprego, incluindo uma série histórica desde 2000 dessas informações, tanto o número de requerimentos, de pedidos, quanto valores, tá? Nesse site aqui também, coloquei o link. Em relação ao PNAD contínuo do IBGE, coloquei aqui o link também, onde vocês podem acessar todas as informações e também fazer o download dos dados que estão disponíveis publicamente. Tem também um sistema de consulta online também. Para mais informações sobre a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, e a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, tem aqui os links. A CBO está sob a gestão do Ministério da Economia, aqui da Secretaria de Trabalho também, e a CNAE do IBGE. E acho que é isso, não sei se eu passei muito do tempo, eu vou ficar disponível aí também depois, como para mentoria, né, caso tenham dúvidas, e isso, enfim, qualquer dúvida eu estou à disposição. Agradeço aí também, Marcos, mais uma vez.